Sono, vamos falar sobre sono, porque nós dormimos. Essa é uma série de lives que eu tenho feito aqui no canal para falar sobre esse assunto tão importante que é o nosso sono. O sono é o melhor antidepressivo que existe, o melhor ansiolítico também, e não tem contraindicações. Seja bem-vindo, bom gosto que chama. Fábio, Maria Tereza chegou, Sueli, muito bem-vindos todos que estão chegando, muito boa noite. Queria saber quem está aqui pela primeira vez, escrever para mim aqui, ó, nos comentários. Sono, Maria Tereza, sono, boa noite. Quem está chegando, quem está aí pela primeira vez, coloca para mim a cidade de onde você está assistindo. Conta para mim. Você anda dormindo bem? Como está a sua noite de sono? Você acorda descansado, descansada, pronta para o dia? Como é que está esse assunto na sua vida? Bom, eu tenho feito essa série de lives por aqui no Instagram, porque meu canal é sobre isso, né? Sobre a gente estar bem, saúde mental, saúde física, emocional e saúde espiritual também, né? E o sono, ele abrange todos esses corpos de várias maneiras. Mas eu decidi trazer aqui através deste livro, Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker. E aí, eu tenho lido aqui alguns trechos do livro e a gente vai comentando, estudando este livro juntos, e vocês podem fazer perguntas, podem fazer comentários, suas percepções. Mas eu queria saber quem tá aí nesta live comigo, além da Maria Tereza. Conta pra mim, quero saber quem tá interessado nesse assunto, quem caiu aqui nessa live de paraquedas, quem segue o Te Cuida, quem que foi alertado aí como... Tatiana, boa noite. Leni, boa noite. Érica. A Maria Tereza coloca: as lives são bem explicativas e orientadoras, mas nós temos que cumprir a nossa parte, não boicotar o sono. Isso mesmo, Maria Tereza. Eu fiz um desafio de 30 dias para resgatar o sono. Agora em agosto, a gente já está indo para o final. E realmente é isso que você falou, né, Maria Tereza? A gente pode dar a informação, mas aí a mudança de comportamento vai depender de uma série de coisas, principalmente do ambiente que a pessoa está inserida, né? Eu tenho estudado vários assuntos aí sobre como a gente consegue ajudar as pessoas e muitas vezes o ambiente tem interferido muito na vida das pessoas. Nós estamos vivendo num ambiente cheio de luz artificial, cheio de telas, né? E muitas distrações. Por isso que minha última série de lives, você sabe, você acompanhou, foi sobre essa questão do foco roubado, né? O quanto que isso tem impactado. E quanto que tem aí uma raiz, né, todos esses problemas também. Mas a gente precisa falar sobre eles, né, questionar, colocar isso em pauta, porque nem sempre a gente tem essa oportunidade de conversar sobre esse tipo de assunto, um assunto tão importante. Esse meu interesse por estudar o sono surgiu num encontro. A Maria Tereza coloca: foi sim, muito bom também, as pessoas não sabem o que perderam, não sabem, mas tá lá no YouTube, né? Deixo lá todas as lives salvas no YouTube. Quem quiser, quem tiver interesse em saber sobre o meu último estudo, que foi o foco roubado, sobre as distrações por conta das redes digitais. Mas o do sono foi, perderam, foco roubado, perderam. Foi porque eu, conversando com uma pessoa que treina inteligência artificial, que eu conheci num evento aqui em casa, a gente estava conversando e tal, e aí eu chego sempre nesse assunto, né,
para fazer a terapia, a gente tem que ter como base algumas premissas, né? Não tem jeito. A Maria Tereza coloca, sim, mas ao vivo é super, também concordo. Obrigada aí pelas interações. Boa noite, Cláudia, que tá chegando, boa noite. E aí ela me perguntou, né, será que é possível ensinar alguém a dormir? E eu disse, sim, porque eu aprendi a dormir. Eu aprendi estudando, eu não aprendi porque meus pais me ensinaram. Acredito que os pais não ensinam, a maioria das vezes, as pessoas a dormir. Eles ensinam que tem que dormir, né? E alguns clichês do tipo, tem que dormir 8 horas por dia. Mas é isso, só isso. E nesse tempo que a gente está vivendo também, pelo menos aqui no Ocidente, nos grandes centros urbanos, como eu vivo, próximo a São Paulo, a gente não para muito, não tem tempo, né? De falar, e aí, sonhou? O que você sonhou? De uma forma saudável, né? Porque também tem umas famílias que eu conheço, tipo a minha, que vão sonhar para jogar no bicho, no jogo do bicho. Mas não é isso, é sobre saber o que está povoando a mente da pessoa, quais são as preocupações, quais são os desejos, quais são os assuntos importantes, né? E ter um momento de conversar sobre isso. Eu encontro até algumas pessoas que acham que isso é tudo um saco, que não tem que ficar conversando sobre nada. Só você ficar perto da pessoa tá bom. Eu não entendo muito isso, mas jogo do bicho, Maria Tereza deu risada. Maria Tereza está em Portugal. Batota, não sei como chama aí, aqui chama jogo do bicho mesmo. É uma aposta, então eles falam assim, né? Eu sonhei com tal pessoa morta. Quando sonha com pessoas mortas é elefante. Tem essas teorias da conspiração, assim. Que eu não vejo sentido, né? Às vezes a pessoa sonhou com uma pessoa morta porque tá com saudade, porque lembrou de um cheiro, sei lá eu. Mas, não, aqui, nessa família, meio maluca. Mas eu já me desvinculei desses... não temos isso aqui em Portugal, não tem. Graças a Deus, Maria Tereza, graças a Deus. É uma contravenção, inclusive, aqui no Brasil. Mas, enfim, vamos para o assunto dessa live, né? Vamos lá saber. Então, esse livro é um livro que ele pode ser lido por capítulos independentes. Ele tem uma sequência lógica, mas você pode ir direto ao assunto. Mas aqui na live eu tô indo aqui pela sequência do livro. Então, a gente já falou dos 2 tipos de sono, um REM e um não REM. Já falamos da melatonina, já falamos da cafeína, já falamos da adenosina, pressão do sono, o ritmo de cada um, os cronotipos, enfim. E hoje a gente vai falar sobre como o cérebro gera o sono. Talvez dê sono. E o autor disse que... Muito engraçado isso, eu achei. Ele falou assim, talvez quando você estiver lendo o livro, te dê sono, pode dormir. Eu não vou ficar chateado, porque para mim isso é bom, você dormir. Mas eu acho que ele escreve de uma forma muito gostosa de ler. Eu achei um livro bacana, né? Ele fala que antes de você adormecer, sua atividade cerebral desperta é frenética. Isto é, as ondas cerebrais estão passando por ciclos, subindo e descendo umas 30 ou 40 vezes por segundo. Tem, né? Por minuto, é por segundo. Em algo similar a um toque de tambor muito rápido, que é chamado de atividade cerebral de frequência rápida. Mas não é porque ela é rápida que ela é errática. Ele fala... Se eu lhe pedisse para prever o próximo segundo da atividade tamborilando junto com a batida, com base no que veio antes, você não seria capaz de fazê-lo. As ondas cerebrais
são realmente assíncronas, assim sua batida não tem um ritmo discernível. Então, na vigília plena, a frequência rápida atinge de atividades de ondas cerebrais caóticas. Então, ele mostra alguns gráficos para a gente ter essa noção, né? Então, aqui são uns tipos de ondas. Aqui é uma atividade desperta e aqui é um sono REM. É bem diferente. Não, aqui é um sono profundo, desculpa. Aqui é o sono REM. No sono REM, ele é muito parecido com essa atividade aqui, ó. Entende, ó? Então, eu tô aqui, desperto, caminhando na vigília, lavando minha louça, tomando banho, tomando café. Aqui eu tô no sono profundo, aqui eu tô no sono REM. Então, a questão toda é... A gente em sono REM, para o cérebro, é muito parecido como se nós estivéssemos acordados. Porém, a gente não vai ter atividade cerebral que faz o movimento, né? Por isso a gente fica imóvel quando tá dormindo. Ele fala assim, ó, depois de acomodado em um leito de laboratório do sono, com as luzes apagadas e talvez algumas toucas de posição aqui e ali, você conseguirá se desprender das margens da vigília para adentrar no sono. Primeiro, você nadará nas águas do sono não REM, que é o sono leve. Aí, deixa eu ler o que a Maria Tereza colocou aqui. O sono é um luxo, também estratificado. Famílias muitas vezes não conseguem conciliar o bem-estar e cumprir horários, regras básicas no domicílio, penso eu. Você está falando daquela parte que eu falei que a gente não consegue sentar e bater um papo. Na verdade, é o ritmo de vida que a gente vive hoje que não permite que as famílias façam isso, e também não há uma valorização disso, né? Eu acredito. Não tem uma valorização. O que essa sociedade valoriza, Maria Tereza? Consumo. É o que essa sociedade valoriza. A gente valoriza, a gente acha, acredita, é ensinado a acreditar que eu tiver, quando eu comprar algo, aí sim eu serei feliz, né? A gente sabe que isso não é verdade, mas não é verdade a felicidade, é verdade que é assim, né? Maria Tereza concorda lá comigo. Então, a gente vai ter um estado de sono não REM, que é o sono raso, o sono mais leve. Depois, a gente vai ter os estágios 1 e 2, daí em diante, as águas mais profundas dos estágios 3 e 4, que reunindo é a sono de ondas lentas. No sono de ondas lentas, Maria Tereza coloca que tem em deferimento do ser, ter em deferimento do ser, isso mesmo. E pessoas deprimidas, sozinhas, vivendo aí na solidão. Nas ondas lentas, profundas, o ritmo de subida e descida da atividade de ondas cerebrais se desacelera muitíssimo, chegando até apenas de 2 a 4 ondas por segundo, 12 vezes mais devagar que a intensa velocidade cerebral da vigília. Igualmente, as ondas lentas do REM são também muito mais sincrônicas e confiáveis do que a atividade cerebral desperta. São de fato tão confiáveis que você pode prever o próximo compasso da canção elétrica do sono não REM, com base nas que vieram antes. Então, enquanto desperto, a gente tem umas ondas cerebrais caóticas, no sono ocorre toda uma organização. E essa ordem, ela é percebida através de aparelhos que medem as ondas cerebrais.
Fusos do sono ocorre tanto durante o estágio profundo de sono não REM, quanto durante os mais leves, antes mesmo que as lentas e poderosas ondas cerebrais do sono profundo comecem a se elevar e predominar. Quanto mais forte e frequente são os fusos do sono de uma pessoa, mais resistente ela é a ruídos externos que de outra forma as acordariam. Então, quanto mais fortes e frequentes são os fusos do sono, mais a pessoa é resistente a acordar. É aquela pessoa que pode cair, tudo, fazer barulho, ligar rádio, lavar louça, bagunça, falar, conversar, ela não vai acordar. Porque ela vai ter uma resistência, ela está desligada com o ambiente, ela não está sendo impactada por aquele ambiente. Já as pessoas que têm o sono, os fusos mais fracos, ela vai ter um sono mais leve. O que você de fato experimenta do sono não REM profundo é uma demonstração mais épica da colaboração neural do que se tem conhecimento por meio de um surpreendente ato de auto-organização. Muitos milhares de células cerebrais decidem se unir e, entre aspas, cantar ou excitar no mesmo ritmo. O sono é verdadeiramente um objeto de assombro. Então, eu pensando aqui com os meus botões, penso eu que a atividade de vigília caótica e durante o sono há uma ordem. Se eu tenho um sono de qualidade, organizo melhor as ideias. Consequentemente, eu vou organizar melhor a minha vida, a minha casa. Consequentemente, eu vou organizar melhor as minhas tarefas, os meus trabalhos. Pode ser. A partir do microfone no estágio, captamos um bramido claramente definido vindo da multidão subjacente, seguindo por uma longa pausa para a respiração. Ao compreender o encantar em ritmo do sono não REM, profundo de ondas lendas, é na verdade um estado superativo e meticulosamente coordenado de unidade cerebral. Os cientistas foram obrigados a abandonar qualquer ideia simplista do sono profundo, como o estado de semi-hibernação e de estupor lerdo. Então, a gente tem aí provas e mais provas de que este sono não REM profundo serve para fazer uma organização neurológica profunda, né? Dentro do tálamo, lembre-se que quando adormecemos, o tálamo, o portão sensorial, situado bem no meio do cérebro, bloqueia a transferência de sinais perceptuais. Então, pode estar caindo o mundo lá fora, chovendo, fazendo uma festa, não sei o que. O tálamo escolhe, vira um botãozinho assim e a gente não ouve som, visão, nem tato. A Maria Tereza coloca aqui, sim, tanto que de manhã, ao acordar, temos as ideias mais claras, estamos mais abertos na resolução de problemas, com uma boa noite de sono, melhor ainda. Isso mesmo, né? As coisas mais importantes a gente poderia fazer de manhã, depois de uma boa noite de sono. A sensação de clareza mental, ela precisa ser experienciada para a pessoa entender o que é a clareza mental. E aí ela querer mais disso, né? É um estado de atividade cerebral ativo, deliberado, porém extremamente sincrônico. Ele também é próximo da meditação cerebral noturna
embora eu deva observar que o ritmo diferente da atividade de ondas cerebrais em estados meditativos despertos. A meditação, ela se aproxima do movimento de ondas quando a gente dorme, mas é diferente. Mas a meditação, e aliás, né, quem pratica meditação, eu não tenho praticado nos últimos dias, mas quando eu pratico com regularidade, eu já pratiquei bastante, uma coisa que dá para perceber rápido é que o sonho fica nítido, 4K, um negócio incrível, incrível. O sonho fica muito nítido quando a gente medita. Então, a meditação também é uma forma de a gente organizar essas ondas cerebrais e com as ondas cerebrais organizadas, organizar todo o resto. No que se refere, você pode pensar em cada onda lenta individual no sono não REM como um mensageiro capaz de transportar pacotes de informações entre centros cerebrais anatômicos. A Maria Teresa coloca aqui, sim, eu tive na filosofia meditativa como disciplina, que bacana. Filosofia meditativa, nunca ouvi falar, sempre aprendendo aqui alguma coisa. Isso é numa faculdade de filosofia, Maria Teresa? Que é diferente, a grade é em Portugal e aqui no Brasil, será? Professor Paulo Borges é excelente na área, preciso conhecer. O processo de transferência de arquivos a cada noite nas ondas cerebrais a largo alcance, pacotes de memórias, experiências recentes de um local de armazenamento de curto prazo, que é frágil, para um local de armazenamento de longo prazo, mais permanente, mais seguro. A Maria Teresa fez faculdade de letras de Lisboa e tinha matéria filosofia meditativa. Que bacana. Se a vigília é dominada pela recepção e o sono não REM pela reflexão, o que então ocorre durante o sono REM? O estado onírico. Voltando à figura, apesar de você estar dormindo, a atividade de ondas cerebrais associada, a Maria Teresa colocou filosofia da cultura, que bacana. Nenhuma semelhança com o sono não REM profundo de ondas lentas. Em vez disso, ela é uma réplica quase perfeita da vista durante a vigília atenta e alerta. O cérebro, que são até 30% mais ativas durante o sono REM que quando estamos acordados. Então, eles são parecidos, mas 30% mais ativas no sono REM. O sono paradoxal, por essas razões, o sono REM foi chamado de sono paradoxal. Um cérebro que parece acordado em um corpo que está claramente adormecido. Em geral, é impossível distinguir o sono REM da vigília com base apenas na atividade de ondas elétricas cerebrais. São iguais. No sono REM, há um retorno das mesmas ondas cerebrais de frequência mais rápida que estão novamente desincronizadas. Em vez disso, sinais de emoção, manifestação de memórias passadas e presentes são todos representados nas grandes telas dos córtices sensoriais, visuais, auditivos e sinestésicos do cérebro. Um carnaval bizarro e extremamente associativo de temas autobiográficos. No sono não REM, como a reflexão, armazenamento e fortalecimento dos ingredientes crus de novos fatos e habilidades, e no REM,
uma integração, interconexão desses ingredientes com todas as experiências passadas e, ao fazê-lo, construção de um modelo cada vez mais preciso de como o mundo funciona, incluindo descobertas inovadoras e habilidade de solução de problemas, né? Depois, na parte que eu tô lendo mais adiante, que eu tô lendo esse livro, já tô na metade, ó. Aqui é onde eu estou agora e aqui é onde eu estou fazendo a live, tá vendo? Eu tô aqui na live e aqui na leitura. Então, eu já avancei nessa leitura e lá na frente ele vai contar coisas que foram descobertas, intuídas, foi feito um download, chama como quiser, durante o sonho. Coisas incríveis aconteceram para algumas pessoas. Quando passamos para o sono não REM, parte dessa tensão muscular desaparece, mas ainda resta grande parte dela. Contudo, uma impressionante mudança acontece na preparação para o salto para o sono REM. Muitos segundos antes das fases do sonho começar, enquanto o período do sono REM dura. Olha quem entrou aqui, Ben-Hur Filho. Boa noite, Ben-Hur. A Maria Tereza coloca livro do Paulo Borges, Meditação e Liberdade Silenciosa. Boa noite, Ben-Hur. Estou falando sobre sono, sobre a nossa necessidade de dormir bem, de sonhar também. Obrigada aí pela participação na live, Ben-Hur. É meu cliente de terapia também. Estou com saudades, Ben-Hur. Vamos lá. Então, né, ele fala aqui, contudo, uma impressionante mudança acontece quando a gente se prepara para entrar no sono REM, meros segundos antes dessa fase do sono começar, enquanto o período do sono REM dura, ficamos paralisados por completo. E aí eu vou compartilhar um negócio aqui com vocês, que pode ser que outras pessoas sintam isso, ou com certeza sentem isso. Não há nenhum tônus muscular voluntário no corpo, absolutamente zero. Então, quando a gente entra no sono REM, começa a sonhar, o corpo fica totalmente imobilizado. Sabe quando a gente brinca de estátua quando é criança? A gente, quando tá dando, a estátua parou. Do jeito que você parar, parou, tem que ficar. É a brincadeira, não pode se mexer, senão você perde. E às vezes você para numa posição desconfortável e começa a doer, começa a pesar, começa a ficar incômodo, certo? Inerte, isso mesmo, Maria Tereza, obrigada. E aí, o negócio, porque se você parou, por exemplo, com a mão, você virou, tava lá, dormiu assim, imagina a mão assim, com essa posição, por 1 hora de sono REM. O que vai acontecer? Este nervo aqui vai ficar pressionado, certo? E aí vai ter menos sangue, sabe? E aí dói. Alguém mais com essas dores? Eu já conversei com outras pessoas e soube que tem outras pessoas que têm umas dores que aí vão falar que, sei lá, qual é o diagnóstico, mas o que eu aprendi? Paralisar. Então, o corpo fica inerte. Ele está dizendo aqui que quando a gente entra no sono REM, quando a gente está sonhando, pode ser que eu sonhei por 5 minutos, por meia hora, por 1 hora, que eu fico nesse sono REM. Neste período, o corpo fica imóvel, totalmente imóvel. Só que, o que eu estou dizendo aqui, na posição que ele parar, vai ficar. Vai ser atividade zero. Mas o corpo continua bombeando sangue, né? Continua funcionando, o rim continua filtrando, o coração continua batendo, a respiração continua respirando.
Só que aí você, por exemplo, o exemplo que eu dou é porque isso aqui já aconteceu muitas vezes comigo. Tem gente que fala que tem síndrome do carpo, vai no médico e dá uma tal de síndrome do carpo. Para mim, não é isso. É o corpo paralisado no sono REM, o bloqueio da corrente sanguínea por conta da posição, não porque o sangue parou de correr, mas por conta da posição. Isso bloqueia o sangue e ir para as extremidades. E aí você acorda com a mão dolorida, muita dor. Pode ser a mão, pode ser o pé, pode ser... Por exemplo, eu descobri que eu dormia com as pernas cruzadas, uma em cima da outra, né? E aí, imagina o peso de uma perna. Vamos supor que a minha perna pese, sei lá, vamos ver, uns 20 quilos. Muitas pessoas fazem a operação e daí não resolve, tá? Não resolve. Eu não fiz, mas eu pesquisei. Eu nem fui lá no médico, porque se for, ele dá o diagnóstico que quer operar. Os médicos adoram operar. E aí, o que eu fiz? Eu descobri que eu dormia com uma perna em cima da outra, 20 quilos de perna em cima da outra, acordava com a de baixo doendo. E essa história da mão também, eu dormia assim, por algum motivo, acordava com a mão dolorida. Uma pessoa, uma terapeuta me falou, conversa com o corpo. Eu, por acaso, antes de dormir, tenho TDAH. E aí ela falou, conversa com o corpo para ele, fala para ele que não é para ficar assim. Aí eu comecei a conversar com o meu corpo, ficar dormindo com a mão assim, para evitar tal. E aí melhorou, sarou minha mão. Não tive mais esse problema. Mas eu preciso todas as noites conversar com o corpo, senão a dor vai para outro lugar. É que eu tenho sono REM muito tempo, assim, muito tempo. Agora até comprei uma nova pulseira para medir, para ver como é que tá. Fazia tempo que não media meu sono REM, porque curiosidade mesmo, assim. Mas normalmente eu tenho sono muito profundo, um sono REM, né? Então, vamos lá. Fique tranquila com essa paralisação, seus músculos involuntários, os que controlam operações automáticas, como respirar, continuam funcionando e mantêm a vida durante o sono. Todos os demais ficam flácidos. Bom, vou terminar esse capítulo, né? Falta só um finalzinho. Você se tornou de fato um prisioneiro do próprio corpo, encarcerado pelo sono REM. Felizmente, após cumprir a sentença de detenção deste ciclo, o corpo é liberado do cativeiro físico. Esse impressionante distorção durante o estado onírico, em que o cérebro está superativo, o corpo fica imobilizado, permite aos cientistas do sono reconhecerem facilmente, portanto, distinguir as ondas do REM com as ondas do alerta. É bastante fidedigna. Também tenho a pulseira, é bastante fidedigna. É isso mesmo. Mas, assim, essa informação, por exemplo, que a gente fica totalmente imobilizado durante o sono REM, ninguém conta. E aí, essas dores também ninguém fala sobre, entende? São uns assuntos que parecem tabu. Só que não uso muito, pois não gosto de dormir com objetos. É uma questão de hábito mesmo, né? Eu também, antigamente eu dormia de brinco, hoje eu não durmo mais. Pulseira, né? Eu realmente não gosto. Mas o relógio do sono é com o propósito de avaliar meu sono. A mãe natureza foi prudente ao costurar uma camisa de força fisiológica que impede os movimentos ficcionais de se tornarem realidade. Paramos de perceber conscientemente o ambiente. Imagine o resultado desastroso de encenar falsamente uma luta onírica, uma corrida frenética para fugir de um adversário onírico que se aproxima, enquanto seus olhos estão fechados e não tem nenhuma compreensão do mundo ao redor.
Um indivíduo assim não demoraria muito para deixar o pool genético. O cérebro paralisa o corpo para que a mente possa sonhar em segurança. Então, o objetivo dessa paralisia é que a gente sonhe em segurança, né? Que ele fala, já pensou se você sonha que está lutando com alguém, aí você começa a se debater no quarto, com o olho fechado, não sabendo o que tem do lado, seria perigoso, né? A triste resposta é que o mecanismo de paralisia pode falhar em alguns indivíduos, particularmente mais tarde na vida. Em virtude disso, eles convertem os impulsos motores relacionados do sonho em ações físicas no mundo real. Ok. Durmo com brincos porque são piercings, não posso tirar. Desculpe esses comentários pessoais, imagina, Maria Tereza. Estamos aí nessa live estudando esse livro maravilhoso, né? Durante o sono REM, há fases em que os glóbulos oculares correm com urgência da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e assim por diante. A princípio, os cientistas supuseram que tais movimentos matraqueados correspondem ao monitoramento da experiência visual dos sonhos. Isso não é verdade. Em vez disso, eles são intimamente ligados à criação fisiológica do sono REM e reflete algo ainda mais extraordinário do que a apreensão passiva de objetos em movimento no espaço onírico. E aí a gente vai explicar isso direitinho no capítulo 9. Gente, obrigada quem assistiu essa live. Obrigada, Maria Tereza, pelos comentários, todos que estiveram aí comigo. A gente vai entrar no capítulo 4, que vai falar de cama de antropóides, dinossauro e cochilo com metade do cérebro. É bem legal esse assunto. Bom, quinta-feira, às 19 horas, ao que tudo indica, estarei aqui novamente, ao vivo, né? Terças e quintas-feiras, 19 horas, estudando um livro que tem a ver com saúde mental, aqui neste canal Te Cuida. Sandra Te Cuida. Esta live está gravada, será disponibilizada em breve no meu canal do YouTube. É só procurar lá Te Cuida no YouTube e você vai encontrar, tá bom? Se você tiver interesse em participar do Resgate Seu Sono comigo, um desafio de 30 dias para dormir melhor, começa dia 1º de setembro, o próximo. É só entrar em contato. Se você tiver interesse em fazer terapia comigo, também é só entrar em contato. Eu atendo na clínica já faz 5 anos. E é isso. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, manda um direct, manda um WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Fica bem, te cuida e até a próxima live. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada, pessoal.